Eu mas também eu não, eu nasci vivi em boa parte da Jauru. minha vida lá. Ah, é? Eu Você nasci saiu em de lá com Jauru. quantos anos, João? Eu saí de Jauru, acho que com 15 anos, e para estudar, É. né? E aí eu morei em Araputanga, depois eu fui para Cuiabá. Morei em Cuiabá, acho que 7 anos. Ah, então você ficou um bom tempo também. Eu saí de Cuiabá, esse ano vai fazer 18 anos que eu tô em São Paulo. Já faz Nossa, um bastante tempão, tempo, né? mas eu sempre vou pra lá. Eu tô Gente, a 8 gente anos tá já com o de São João Paulo. aqui, né, para falar um pouco dessa nossa história. É claro que todo mundo está super feliz em acompanhar o seu trabalho e ver. Eu me coloquei um pouco aqui como uma espécie de entrevista, porque tem muita coisa sua que eu quero saber. E uma coisa Sim, que me chamou muita atenção no seu último conteúdo, que foi até um pouco o gancho que a gente conversou para fazer essa live, é que devido à pandemia, todo mundo se reinventando, colocando conteúdos novos, contando um pouco mais da história, que eu acho que esse resgate emocional que a gente teve por ficar muito em casa, né, fez a gente sim. olhar para as raízes, olhar de novo para o Brasil e tentar mostrar o nosso trabalho de uma maneira que fosse um pouco mais verdadeira. E eu queria, João, que você me contasse como começou a sua história com joias. O João, gente, é arquiteto, super premiado, Obrigado. Forbes, Under 30, tem toda uma história muito legal de arquitetura e que ele traz esse olhar dele limpo, com informação estética super apurada para a joalheria, né? Então eu queria que você me contasse um pouco como que foi essa transição criativa da arquitetura para a joalheria, João. Isso, antes de mais nada, eu queria agradecer também o seu convite. Tem muita gente que está aqui me assistindo que já me conhece, que segue aqui a Tropical e conhece o nosso trabalho. E que não te conhece, eu queria também te apresentar. A Bianca, uma jornalista incrível, trabalhou em grandes veículos de mídia nacionais aqui do país. E sou um admirador do seu trabalho também há bastante tempo. Enfim, estou bem honrado aqui de estar sendo entrevistado por você nesse bate-papo aqui. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu comecei bem cedo, eu comecei com 10 anos de idade a fazer bijuteria, ainda quando eu morava lá em Jauru. Olha que E legal. eu sou adotado pelos meus avós paternos, né? Então, filho de vó pode tudo. Então, ninguém disse não na hora que eu resolvi fazer brinco, pulseira. E eu comecei assim, fazia brinco e vendia na escola, brinco de clips, fazia brinco de pena com as penas dos galos e das galinhas da fazenda. Tudo que era meio moda naquele É. momento, eu adaptava e fazia, né? Porque Jauru é uma cidade bem Você pequena, mesmo montava? Você eu montava mesmo na mão, montava. assim, com alicate? Isso, até hoje eu monto, né? As peças, elas ainda são muito artesanais. Isso vale para joalheria, Uhum. para bijuteria, né? Elas são muito artesanais. Mas eu montava, eu comecei com 10 anos de idade. Eu tive ali uma influência de um tio que já faleceu, que é daqui de São Paulo e que tinha uma loja na Ladeira Porto Geral, que é o polo dos acessórios, né? De populares no Brasil. E aí esse Sim. tio me deu um incentivo ali também no começo da carreira, eu achei interessante. E foi assim que eu comecei a fazer bijuteria ainda criança, meio como brincadeira. E dos 10 aos 15 anos eu já fui me especializando ali. E a coisa foi virando até Eu uma imagino, profissão. eu imagino o salto que você deu saindo dessas coisas assim, que você tinha acesso lá e caindo na Ladeira Porto Geral, que é um paraíso de acessórios em São Paulo, né? Quem nunca teve a oportunidade de ir lá na 25 e ver, passando a pandemia, é uma super experiência. Você descobre um universo paralelo inteiro, né, João? E tem muita coisa brasileira lá também, né? Tem muita coisa também. A grande maioria, sim, é importada mesmo, né? Mas tem muita matéria-prima nacional também nesses espaços. E hoje também o legal é que já estão nascendo lojas nacionais, né? Com produção nacional também. Uhum. Isso que é legal. A gente começar a sair um pouco dessa coisa China. Tô vendo o pessoal aqui, tô dando tchau pra galera que eu tô vendo. Então, e aí eu comecei super cedo mesmo. A minha mãe, que é minha avó, né? Ela foi incentivando e foi estimulando e eu continuei aí produzindo as bijus. E aí saí cedo de Jauru, saí com 15 anos para estudar, continuei fazendo, sempre foi uma espécie de hobby, mas que também fazia uma graninha. Eu, desde cedo, os meus celulares eu comprei com meu dinheiro, e aí eu comprava as minhas roupas e comprava, enfim, brinquedo no começo, mas depois eu comecei a transformar isso numa profissão mesmo, né? Os acessórios. O lado E empreendedor veio do resultado, né, João? É isso? Exatamente, exatamente. Assim, a minha mãe sempre incentivou muito também, né? Ela falava, olha, você vai fazer isso aqui
porque depois você pode vender para alguém, você tem que transformar esse dinheiro que você investiu em uma miçanga que seja, em uma renda depois, né? Você tem que ter dinheiro para comprar mais, porque ela falou, eu te dou um dinheirinho para você Ensinou começar. capital de giro. Exato. E ela falou, olha, capital de giro, eu te dou um dinheiro para você começar, te dou aqui R$ 50, vai lá, compra seus aviamentos, mas eu não vou dar mais dinheiro. Então você tem que conseguir vender e fazer a sua grana, né? E aí, graças às minhas amigas da escola, as incentivadoras aí do meu trabalho, do início do meu trabalho, eu cheguei onde eu cheguei, né? Eu, assim, E eu me fala continuei. um pouco dessa construção, João. Assim, quando você gosta de fazer uma coisa de moda, você sempre busca informação em vários outros lugares. Na época, eu imagino que não era uma internet tão rápida como é hoje. Tinha aquela história das revistas, das imagens. Mas o seu olhar, eu vejo que ele é moderno, mas ele tem muito essa impressão de Brasil. Me fala um pouco dessa relação, onde você busca isso, como é o seu olhar para isso? Porque é um pouco do sucesso do João. Gente, o João vem de vários lugares fora do Brasil, com pontos de venda em alguns países, várias pessoas super importantes já usaram as joias dele, e é importante a gente dizer como é o impacto visual dessa brasilidade nas suas peças, né, João? Como que você conseguiu colocar isso em prática, saindo de uma coisa que era um pouco mais construída até o produto final com a qualidade que é hoje? Sim, eu vou até deixar uma imagem aqui atrás de um bracelete de uma coleção aqui, ó, um colar. Então, é legal falar isso, porque assim, quando eu morava ainda em Jauru, Jauru é uma cidade, gente, fica a mais de 450 quilômetros, eu acho, de Cuiabá. E na minha infância, eu comecei com 10 anos de idade. Não tinha internet, né? Assim, existia internet, mas eu não tinha internet. Eu tô com 31 hoje, pra vocês se situarem. E o meu acesso à informação eram revistas, né? A gente tinha uma banca de revista que existiu por um período, não tem mais banca de revista em Jauru. Então não tem impresso lá, pra vocês terem uma noção da dificuldade, né, da informação. Hoje a gente tem internet, mas na época não tinha. E aí eu comprava a revista Vogue. Na época eu ia na banca, comprava uma revista Recreio, que era revista de criança, né, escolar. Comprava uma Vogue Casa e uma Vogue Moda. E a minha mãe não entendia E eu comprar aquelas recortava os revistas. pedacinhos, E minha mãe não né? entendia eu Recortava comprar essas para revistas. separar. Minha mãe não entendia eu comprar essas revistas caras de moda, porque o que, que eu fazia com isso, né? E eu comecei, assim, desde cedo, buscar esse repertório no que a gente tinha de informação de qualidade, que era Vogue, revista Elle. Eu sempre gostei muito da Elle. Ao mesmo tempo que, sendo uma criança do interior e vivendo ali no meio do mato, literalmente, eu tive arara. A gente teve jaguatirica em casa, pra você ter uma noção. Hoje eu tô, inclusive, com jaguatirica aqui. E vivendo nessa vida de interior, de cidade pequena, eu sempre tinha aquela história de... eu via na revista o que era expoente na moda no momento, isso nos anos 90, nos anos 2000, né? E eu tinha a minha realidade na escola. O que as meninas da escola não queriam usar? Elas queriam usar os acessórios que as Spice Girls ou a Sandy usavam. E depois veio o Big Brother e a Sabrina entrou no Big Brother e usava uns brincos de pena bem grandes. E aí eu fui atrás de pena de galo. Eu fui atrás de penas de galo na fazenda para fazer uns brincos de pena para vender na escola. Então eu mixava o que eu sabia que era uma informação de moda, mas eu não tinha acesso necessariamente à matéria-prima, né, para isso, com o que eu tinha de realidade local, né, com o que eu tinha de aviamento, semente. O meu pai sempre foi também muito ligado com artesanato, minha família sempre foi muito ligada com artesanato, e eles me incentivavam. Então meu pai me ensinou a fazer pulseira náutica, e eu comecei a aprender com ele o macramê, que hoje é uma coisa que eu voltei a vender no meu site. Que são Eu adoro macramê. E é super antigo, uma técnica bem antiga, macramê. O nó, né? É super antigo, as pulseirinhas bombaram nos anos 80 e 90. Quem que não usou essas pulseirinhas hippie, né? E agora tinha coloridinha. na moda novamente. Então, assim, o início da minha carreira ali no início dos anos 2000 foi assim, eu comprava as revistas que eu conseguia comprar na minha cidade e eu viajava uma vez por ano para São Paulo e, enfim, comprava o que eu podia de acessório para o ano e ia montando as peças. E essa busca de referência, de construções, ela vinha muito do seu olhar para o que tinha na sua própria casa, né? Porque Exato. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante a gente falar de quanto bem sucedido é esse impacto visual dessas suas referências nas peças. Você está mostrando um colar aí, mas eu vi depois que tem umas outras pulseiras de banana, tem uma outra de onça que eu acho linda. Então, assim, são coisas que têm uma cor
E tem esse lado dos índios e dos colares artesanais indígenas também, que eu usava muito quando era criança. Eu ia na casa do índio comprar, adorava. Mas tem uma coisa muito de ornamentar, né? A gente deu como tema para essa live Adornos e o Fashion Jewelry, que é um pouco uma outra pauta que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas esse desejo de adornar com coisas coloridas e femininas e justamente nesse ponto que eu acho que você acertou, João, que é também responder o desejo das suas amigas, que era como se fosse uma pesquisa de público ali para você, né? E Exatamente. disso, como que foi virar uma marca? Me conta um pouco da transição. Então, e aí eu fui crescendo, fazendo esses acessórios, né, com o que eu tinha na época, no momento, e nada era muito nacional, assim, no começo, né? E eu tive que escolher uma faculdade. Na hora de escolher uma faculdade, eu fiquei com medo de escolher uma faculdade. Primeiro que eu não podia vir para São Paulo, eu tinha que estudar em Cuiabá, que era o que eu tinha de mais próximo. E segundo que eu fiquei meio receoso em escolher uma faculdade de moda. Eu achava que talvez eu não tivesse, e eu acho que eu tinha razão para a época, que eu não ia ter mercado para trabalhar em Mato Grosso. Eu falei, olha, eu vou escolher a arquitetura, que é uma coisa que eu gosto também, e eu acho que eu vou ter mercado para trabalhar, enfim. E aí eu levo isso como uma coisa paralela aos acessórios. E aí, na faculdade de arquitetura, eu comecei a ter a ajuda mesmo dos professores, assim, para ter um olhar mais criativo, né? Conceituar a coleção, fazer um desenvolvimento ali de uma campanhazinha e tudo mais. Só que tudo isso ainda não era bem brasileiro, como eu sou hoje, né? A coisa mais brasileira que eu fiz ainda na época da faculdade em Cuiabá foi lançar o blog Farofa de Banana com a camiseta, que até hoje é um sucesso. Vou até botar uma foto. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu amo farofa de banana, gente. Farofa de banana, para quem está aqui vendo a gente de São Paulo, é um prato típico de Mato Grosso, muito de Cuiabá, que eu adoro, e que todo mundo que vai para lá se apaixona pela farofa de banana, né? Então é uma coisa muito local e que tem a banana, que é uma coisa, desde a Carmen Miranda, um ícone de referência aí de coisas made in Brasil, né? E aí eu fiz essa camiseta virou um sucesso, né? Eu registrei a marca e concedi os direitos para a ONG, que é uma loja local que vende até hoje a camiseta. E aí eu vi que, assim, o sucesso da camiseta, nessa coisa do regionalismo mesmo, de trabalhar a valorização local e tal, poderia funcionar muito bem nos acessórios também, né? Eu terminei a faculdade de arquitetura, me mudei para São Paulo para fazer uma especialização em moda e para tentar lançar a marca aqui a nível de atacado e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi lançar uma coleção com as minhas raízes, né? Uma coleção chamada Pantanal, que é essa coleção com essas araras e esses tucanos todos pintados à mão. Aquelas grandes, né? Isso, feitos pela Eliana Brasil. Essa foi a primeira coleção que até hoje eu tenho. É um sucesso de exportação, inclusive, essa linha, e eu sempre tenho ela no meu site. E a partir daí eu comecei a trabalhar isso em 2012, brasilidade mesmo. Falei, bom, então eu sou essa pessoa tropical. Eu acho que a saudade do mato, literalmente, a saudade de casa, morando aqui em São Paulo, me fez expor isso, sabe? Eu cresci com essa realidade. Mato Grosso, anos 90. Mas eu falo... É uma coisa muito da pessoa. Eu falo isso porque, assim, eu moro aqui todo esse tempo, mas eu costumo ir para Cuiabá, às vezes, 4, 5 vezes por ano. Praticamente a cada 2, 3 vezes. As pessoas perguntam assim, mas como você consegue morar em São Paulo tanto tempo? Eu falo, não, eu vou para lá, eu desligo, dou um super off, vou na cachoeira, fico sem maquiagem, sem nada, pé no chão, no sol, dou uma recarregada na bateria e volto. Eu acho que é um pouco isso. Eu falei muito isso para a Thailise Ferreira, a super blogger lá de Cuiabá que apresentou a gente, que eu falei para ela, tá, quanto mais você ir e voltar, você vai ver que você vai conseguir ficar em São Paulo melhor. Porque é um aconchego, é um conforto que você tem e a busca pela natureza, a gente vivendo aqui com tantos prédios, né? Quando você vai é um alívio, né, João? Esse brinco, aí eu vou começar a entrar um pouco agora nas perguntas, na história do Fashion Jewelry. Quando você resolveu fazer uma coleção de acessórios, por que você escolheu fazer bijus? E fala um pouco para mim daquela história que você me contou, da Liga dos Materiais, do cuidado de ser antialérgico, quais foram as suas escolhas, como foi escolher esse caminho? Na verdade, esse caminho meio que me escolheu, né? Quando eu comecei com 10 anos de idade, a realidade que eu tinha eram miçangas para fazer pulseirinha do Olodum, pena para fazer brinco de pena. Então, assim, eu meio que essa realidade me escolheu, da biju, né? E eu sempre tive um interesse, assim, uma ligação muito forte com a questão da arte, da moda, desde muito pequeno, né?
E então eu acho que mais me escolheu do que eu escolhi. E aí eu fui crescendo com isso, com essa realidade de construir com o que eu podia, assim. Eu até os meus 21 anos de idade, mais ou menos, que era quando eu ainda estava em Cuiabá, eu fazia tudo 100% sozinho, assim, né? Eu não tinha fábrica nenhuma, eu comprava todos os aviamentos possíveis separadamente e eu montava as peças. Então, meio que a Você realidade ia me na escolheu. cotinha? Você ia na cotinha aviamentos também, porque eu ia com a minha Com avó na certeza. cotinha minha aviamentos. Eu ia na Cotinha, exatamente, né? Ali no centro de Cuiabá para comprar os aviamentos. E aí, uma vez por ano que eu vinha para São Paulo também eu comprava. Então, meio que isso me escolheu, né? Eu tinha ali umas marcas na época. Tem uma marca mineira que eu não sei se existe, mas era bem famosa na época, que era a Mary Design. A Mary sempre teve uma ligação muito forte com o artesanato do Brasil e eu achava incrível como ela colocava os vasos de barro do Jequitinhonha, as coisas do Brasil nos acessórios. Então ela sempre foi uma referência. Uhum. Eu não olhava tanto para a galera da joalheria, né? Eu não me interessava tanto por ouro, por diamante. Eu acho que talvez por uma questão de que não era a minha realidade, assim. O investimento, por exemplo, de quem vai começar com biju, ele é muito menor do que quem vai começar com uma semijoia ou com uma joia, né? De verdade. E aí você me perguntou qual que é a diferença, né? E por que eu foquei em uma e não em outra. A área me escolheu mesmo, como eu te disse. Eu acabei indo para biju, que a biju é mais fácil, acessível e você consegue montar, enfim. E depois eu comecei a evoluir para chegar na semijoia. O produto que eu tenho hoje é uma semijoia. E qual é a diferença, né? A bijuteria, ela não usa materiais nobres. Ela usa plástico, Uhum. ela usa o que você tem ali de material normal e usa metal simples com uma leve camada, o que a gente chama de banho flash, que é uma coloração Uhum. dourada ou uma coloração prata, né? A semi-joia, ela já começa a usar materiais mais nobres, como cristais, por exemplo, Swarovski. O banho da peça começa a ser galvanizado, ele é um metal. Ele não é um metal nobre, mas ele é um metal antialérgico, né? Uma liga com cobre, que você tem um latão, por exemplo, que é um metal de qualidade, e depois você banha isso de ródio branco, de ródio negro, ou de ouro, que tem várias colorações do ouro mesmo, e aí você transforma isso numa semi-joia. Então a gente tem a biju, zero banho de qualidade. A semi-joia tem camadas Uhum. de ouro, de metal nobre. E a joia, que é 100% feita com uma liga de metal nobre, né? Ouro, prata, enfim, platina, É, essas coisas. nessa parte eu queria muito assim deixar isso claro, porque a gente tem eu tenho alunas, tem pessoas que me seguem aqui, porque é muito, muito importante, João, eu não tô te vendo. Ah, Agora eu eu tô. apertei o dedo aqui e aí virou. É muito importante a gente explicar essa diferença, porque assim, o que eu vejo hoje são três segmentos, e aí eu queria que você também complementasse. Ai, que lindo, eu sou apaixonada por esse brinco da costela de Adão, gente, a folhinha da Blossom, É da minha uma pena gente, adoro. é uma pena que não dá para deixar ele centralizado. Ai, eu tô virando Inteiro, aqui. né? Olha, a minha gata tá Inteiro. deitada, dormindo ali no sofá. Olha o bolinho de pelo ali no sofá, tadinha. Então, eu Mas acho que assim, é importante dizer que a gente tem esses três segmentos de biju, semi-joia, que é um pouco como você explicou, a joia e a alta joalheria. E aí, uma das coisas que a gente trocou, eu e o João, e que eu acho muito interessante também compartilhar com o João, e o João me complementa, é que a gente tem um segmento agora de fashion jewelry, que é um pouco que a gente também quer falar nessa live, que é essa alta bijuteria, com design, com às vezes cristais também, às vezes até pedras preciosas. Eu falo aí ametista, outras pedras que não são as mais caras, né? Mas são pedras verdadeiras, não tratadas, mas que estão abrindo uma gama assim de designers e mercados super interessantes com esse tipo de joalheria. É uma joalheria com um pouco mais de informação de moda, né, João? E aí um dos exemplos que a gente trocou ideia e conversou foi a coleção nova da Gucci, que tem uma aba toda de fashion jewelry. E aí hoje eu vi o desfile novo da Chanel, que acho que você deve ter visto também, que eles fizeram praticamente 100% digital. E a Chanel, eu lembrei, até troquei uma ideia com o João, você colocou as pérolas agora para a gente também pegar um gancho nisso. Chanel foi a primeira estilista que usou bijus e joias juntos num desfile. Então, como que você vê essa ascensão desse mercado, João? Você que produz em termos assim, de venda, como a brasileira aceita esse produto para você?
Sim, eu acho que assim, a brasileira ela é bem receptiva quanto a isso. Eu tô falando que você ir procurando aqui umas peças bonitas para deixar. Eu acho que assim, a mulher, de maneira geral, ela sempre é receptiva para o que é belo, né? Então, não importa muito, às Uhum. vezes, se o metal não é tão nobre, ou se ele é uma joia de qualidade. Se é bonito e eu posso consumir, a pessoa vai querer, né? Você gera o desejo, a pessoa Sim. tem o poder de consumo, ela quer. O que eu tenho no meu trabalho, assim, que eu acho importante, que muita gente tem também no Brasil, é a preocupação em você trabalhar com metais certificados e nacionais, né? Porque pouca gente sabe dos riscos que corre comprando metal importado. Depois a gente entra um pouco mais falando sobre isso. E me preocupar com a qualidade de design, de assinar um trabalho autoral, né? De desenvolver um produto aí que você consiga dar garantia para a cliente que ela não vai sofrer uma alergia, que essa peça vai durar. Ah, eu Até adoro esse. Eu adoro a banana. as bananinhas. Ai, que lindo. Então, assim, na questão da alta joalheria, às vezes é difícil para as pessoas entenderem, né? Existem marcas como a Chanel e a Gucci, por exemplo, que um brinco, alta joalheria não, desculpa, de bijuteria, de fashion jewelry, um brinco dessas marcas, que é uma biju, só que uma biju com metal bom, né? Não é um metal nobre, é um latão. Uhum. E com banho de ouro, que seria semi-joia, que a gente chama só de galvanização, ela tem um custo de uma joia no Brasil, né? Você comprar um brinco da Gucci, ele Sim, custa R$ 8.000, uma bijuteria da Gucci, né? R$ 5.000. E sim. aí as É pessoas... importante também, João, a gente falar, desculpa te interromper, mas aí eu queria que você complementasse também. É importante a gente dizer que esse termo semi-joia existe aqui, né? Lá fora, Existe aqui. como que você domina, como que você denomina, João, quando você vai fazer as vendas para fora? É fashion jewelry. Lá eles dividem Fashion em Girl, jewelry né? e fashion jewelry só. É só o que a gente poderia É, chamar de joia fashion. É joia fashion e joia. sim. Você tem duas categorias, né? O Brasil é inclusive o rei da semi-joia, né? Tem cidade, a Limeira é uma cidade que exporta muito, inclusive, essa bijuteria com metal de uma qualidade melhor, com banho de Nobre, ouro né? e tudo mais, né? O Uhum. gringo, ele valoriza muito mais a biju ou a joia de design, né? Eles não querem ver o óbvio. Sim. Então, assim, dificilmente eu vou chegar lá fora com essas linhas que hoje eu estou trabalhando bastante, por exemplo, mais discretinhas, em pedraria, que é pedra natural mesmo, ou pérola, e eu vou conseguir bombar. Não é isso que eu vou vender lá fora. O que eu vou vender lá fora e que eu vou Uhum. exportar muito é brasilidade. É uma verdade que o gringo não tem, né? Então eles procuram a Sim. folha, eles procuram o pássaro, eles procuram a fruta, ou então o Vale de Jequitinhonha, o Nordeste, a renda, o que você consegue expor de interessante, de diferente, né? E a gente, enfim, trabalhando uma peça, eu vou colocar uma peça aqui, por exemplo, eu estou procurando, é tanta foto no celular, gente, que a gente se perde aqui embaixo Ô, desse João, botão. você conhece aquela feira que chama Bijorca em Paris, né? Conheço. Que, que a gente já teve alguns expoentes brasileiros e foram muito bem recepcionados, assim. A Bia Bernheisen, que é uma amiga minha também, que é joalheira, que trabalha com essa parte de fashion jewelry, trabalha com prata, ela fez super boas vendas. Então, assim, eu acho que tem toda a chance do mundo quando você revela o que é verdadeiro na sua essência e tem esse toque de Brasil, né? Esse tem crochê, João, esse brinco? É, eu É, tava né? procurando esse brinco aqui há um tempo para colocar. Esse brinco, por exemplo, ele é uma. Eu não gosto de chamar nada que é meio muito de semi-joia, assim, porque eu acho que só existem duas coisas: ou é joia ou é bijuteria. Só que aí as pessoas têm preconceito Uhum. da biju, a gente acaba falando, enfim, biju de design, ou então a fashion jewelry, Mas né? eu acho que a gente está começando a criar o conceito e a educação do fashion jewelry. Vamos começar, estamos começando, porque é importante Exatamente. também a pessoa poder expressar o seu design num material que seja mais acessível, até para ela desenhar coleções, porque é muito caro a alta joalheria, né, João? Você deve ter É muito pesquisado caro. tudo isso, você sabe. É muito caro. Eu sei que. Eita, minha luz maravilhosa queimou aqui. Olha como a China é terrível. Tudo bem, já era. Vamos no escuro mesmo. Mas vamos no E natural. Me fala do trabalho manual dessa peça. então, essa peça tem mais ou menos umas 7 pessoas envolvidas para fazer um brinco desse, né? O centro desse brinco ele é um crochê com fio de ouro, né? Então ele é um fio de ouro, uma linha de cobre banhada a ouro, e aí ele recebe um crochê que é uma crocheteira, né? E aí ela faz primeiro o miolinho, que é um crochê, ele é um filtro dos sonhos. O restante da peça, que Uhum. é metal,
ele é desenhado, eu faço o desenho dessa peça, mando para uma fábrica que é especialista em fazer a forma, que é um fotolito, uma chapa. Depois essa fábrica me devolve esse fotolito, a gente vai para uma outra fábrica que faz o corte do metal, que é uma placa de latão, faz a folhinha, faz esse aro e essa base. Depois essas peças no latão vão para a galvânica, elas recebem o banho de ouro. Depois essas peças voltam todas para minha casa e aqueles cristalzinhos que estão ali são cristais Swarovski. A gente coloca uma mão, em uma correntinha bem fininha, que é uma técnica de tercinho, que é de fazer terço de igreja. Tudo isso banhado a ouro, a gente junta tudo isso e tem o brinco. Então, na hora que você vai somar quantas pessoas colocaram a mão nesse brinco, tem 7 pessoas. O metal dele é latão, que é um metal, é uma liga de cobre. O banho dele é de ouro 18 quilates. Os cristais são Swarovski. Ele é uma joia, né? Só que ele não tem um valor agregado. O processo todo, né? O processo todo é de uma joia, né? E aí essa peça, por exemplo, foi uma peça que fez bastante sucesso também na exportação, que é uma peça que tem muito artesanato em cima dela, né? Tem um valor aí de design em cima do produto também. As minhas linhas com brasilidade e as minhas linhas com bastante mão, né? O gringo, ele valoriza muito isso. Ele olha o trabalho e fala, olha, isso aqui teve mão, teve muito trabalho. O handmade, né? O handmade, exatamente. Essas peças a gente consegue vender bem e exportar bem, né? Já no Brasil, por exemplo, é triste, mas o brasileiro não necessariamente dá valor ao handmade. Então, assim, eu tenho peças muito elaboradas no handmade que foram um fracasso de vendas no Brasil, e eu tenho peças muito básicas, só que inspiradas numa moda mais gringa, mais europeia, que vendem muito bem. Então, uma coisa que você eu sempre separa, falo, assim, você separa as coleções, a que vai para exportação e a que vende aqui? Separo. Não adianta você chegar na exportação com uma linha que... Não adianta fazer cosplay de moda gringa para gringo, entendeu? Eu sempre falo isso para as pessoas. Então, assim, eu acho que assim, a questão do brasileiro não gostar, às vezes, necessariamente de consumir brasilidade, não é uma culpa do brasileiro, né? Às vezes o brasileiro não consome a brasilidade porque a brasilidade, ela tá... Isso muito diretamente relacionado na cultura e no audiovisual, na moda. A brasilidade está muito relacionada ao caricato, né? E o gringo tá muito valorizado ao chique, né? Então, assim, a moda... E ao folclórico também, né? Exato. A moda e o audiovisual, enfim, filme, televisão, série, eles não valorizam muito a brasilidade, né? Eu digo assim, a máxima, né? Então, assim, demanda aí novela, filme, as pessoas, a cultura de uma maneira geral, o editorial das revistas valorizarem mais o nacional para que as pessoas queiram consumir mais a moda nacional, né? Eu acho que, por exemplo, um dos fatos de eu ter bombado em 2013, 2014, que eu comecei em 2012 em São Paulo, uma marca de atacado, em 2013 eu já estava fazendo a venda para o Japão, para a Sogo Seibo, né? Que é a segunda maior comprador do mundo. São 26 lojas no Japão. Eu fui capa da Seventeen Japão, que é tipo uma... Aí deu uma pausada aqui, né? Voltou. E assim, foi com um trabalho bem autoral, só que no momento que a gente estava pré-Copa do Mundo e pré-Olimpíadas. Então, o Brasil, a mídia brasileira, as revistas do Brasil queriam falar de brasilidade. Porque a gente precisava expor algo nosso para vender para esses gringos que viriam aqui. Então, esse momento foi um momento muito bom para a moda nacional. Eu exportei muito. Muitas marcas de biquíni exportaram muito. Enfim, eu entrei nesse projeto, inclusive, do Japão. Foi uma das vendas grandes, junto com Havaianas, Farm, Osprey, marcas que trabalham brasilidade. E aí, depois de um tempo, a brasilidade caiu, porque a mídia não falava mais de brasilidade. O Brasil deixou de ser moda. E isso que eu te perguntar, João, qual é o padrão de qualidade que eles exigem? A gente tem muita gente vendo a gente aqui, mas qual é o padrão de qualidade de um comprador internacional quando ele entra em contato com uma marca como você? Porque assim, eu acho que eu acompanhei a moda muito de perto nesses anos todos, e uma das coisas que me marcou foi quando teve a edição do Rio Fashion Summer no Rio de Janeiro. Foi o Nizam que fez, que veio Valentino, teve um desfile da Lene, foi muito focado em mostrar essa brasilidade com um padrão de exportação mesmo de produto. E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção foi quando eu fiz uma entrevista com a Lene na época, ela falava assim, eles fazem o pedido e a gente tem que entregar. Então, existe um controle de qualidade nessa entrega. Você falou a questão da joia ser antialérgica, você cita no seu site também o processo
de reciclagem de material. Então, eu acho que todos esses pontos são importantes para quem quer vender uma marca lá fora, além, é óbvio, do design com o storytelling, com uma pesquisa de referência muito brasileira. Mas como você vê essa exigência de qualidade? Como que você se policia, se organiza para atender isso? É muito complicado ainda a cadeia para te fazer essa entrega? Olha, hoje que eu já tenho um respaldo, assim, da cadeia e tal, é zero complicado, assim. Eu acho que para quem está começando, isso eu digo especialmente na bijuteria, né? Para quem quer ser fashion jewelry ali, e for buscar matéria-prima numa 25 de março, obviamente ela não vai conseguir ter esse controle, porque a maioria das peças são importadas. Vocês estão ouvindo eco, gente? Da minha voz? Um pouquinho. Eu acho que eu vou colocar o fone de ouvido, então. Eu acho que deve... Eu não sei porque que, de repente, a tecnologia na minha casa começou a dar um bug. Vamos ver se melhora. Amigo, eu já tentei. Olha, melhorou. Só de eu ter entrado e ter dado play, para mim já funcionou. Mas eu juro que eu vou arrumar meu telefone. Meu telefone tem muita coisa lá dentro, coitado. Mas vamos lá. Vai melhorar. Explica para mim de novo a questão que a gente estava falando. Cadeia, né? Que você tem uma liga, mas você também tem uma liga sua, especial antialérgica, que é feita no Brasil, é isso? Isso, na verdade não é uma liga minha, né? Eu uso muito latão nas peças. E o latão, ele é comum, né? Muita gente pode consumir essa liga, que é uma liga que depois de banhada, ela não dá alergia. E eu não sei porque tá dando eco, gente. Mas enfim, vamos continuar falando aqui. Claro. É, né? Eu tô super ouvindo, vamos embora. Tá bom. E aí, assim, para quem tá começando, que vai comprar uma matéria-prima, por exemplo, a base de um brinco, uma argola, alguma coisa, em uma loja da 25, dificilmente ela tem o controle, se for uma loja de produto importado. Se ela comprar em uma loja nacional, ela consegue ter um controle melhor. Como que o comprador internacional, como é que ele olha isso, né? Ele não compra produto chinês. Então, assim, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, é bem rigoroso a entrada de produto gringo, chinês, porque eles usam metal pesado. Tem muito resto de cádmio, tem níquel, são metais alérgicos que, enfim, a longo prazo podem dar câncer de mama, problemas cerebrais. É bem sério, assim. E a gente não tem um controle sobre essas coisas no Brasil, né? O que a gente teve foi uma matéria no Fantástico anos atrás falando sobre isso. A Anvisa, ela meio que se diz não responsável por isso. Ela acha que adornos não estão no setor dela. A gente não tem muito uma regulamentação. E acaba que a gente tem entrada em massa de produtos de R$1,99, R$10, enfim. Você vai na 25, você vê um colar de R$19,90, cheio de pedra, um monte de metal bastante dourado. É humanamente impossível, assim. Além da mão de obra ter sido irregular, né, talvez até uma mão de obra escrava, a matéria-prima, obviamente, não é de qualidade. Ele não consegue usar cobre, que é um metal caro, para fazer uma liga de latão, né? Ele não vai dar um banho de ouro. O ouro é muito caro. Então, assim, então tem um tempo essa peça tem um tempo de vivência menor, né? Ela é mais fast fashion do que uma fashion jewel que tem informação e tem uma matéria-prima mais apurada, né? Sim, sim. Uma semi-joia, uma fashion jewel, ela pode durar uma vida inteira, assim. Pode ser que o banho dela não fique tão bonito, tão lustroso, mas isso acontece com a joia também. A joia perde brilho também, né? Você tem que polir, você tem que dar um banho novamente. Então, assim, eu tenho essa preocupação, eu certifico os meus metais com meus fornecedores e eu apresentei esse trabalho, né? Você tem que apresentar esse trabalho para o gringo para ele receber isso como uma fashion jewel e comprar de você. Ele não aceita uma bijuteria barata, né? Você não vai chegar exportando uma biju da 25, por exemplo, para fora. Eles não vão comprar isso. E eles estão muito interessados num produto de qualidade nobre, até porque eles têm muita vantagem competitiva em comparação a gente, né? Se você for converter real para dólar, eles conseguem comprar peças muito baratas. E com informação, né? Com design, com autenticidade, cor, que é uma coisa assim. Eu imagino que no Japão, eu lembro que na época que saiu sua matéria, a gente até se falou, foi uma época que a gente começou a conversar, né? Para trocar ideia. E eu acho assim que no Japão, todo esse mercado externo recepciona muito bem o nosso design e a nossa informação de moda made in Brasil, mas autêntica, né?
que não tenha essa influência tão colonialista. Eu tenho uma das professoras da SPMIX, que eu não sei se está assistindo a gente aqui agora, que ela fez uma palestra sobre descolonização da beleza. Eu preciso ainda assistir, porque eu acho que é um pouco isso, para você tirar essa coisa tão enraizada que a gente tem, que a gente carrega, para olhar de novo para o que tem aqui de bonito e fazer pesquisas de referência para criar coleções que levem isso para fora. Eu imagino, assim, que a gente tem o IBGM, que tem uma parceria com a Apex, que leva os designers brasileiros para as feiras internacionais. Eu sei que leva para a Feira de Vicenza, para todas as feiras de joalheria, para a Bijorca também, para a Couture, para todas elas. E é essencial, acho que, seguindo o seu exemplo de quem quer investir no mercado de exportação, se certificar, né, João? Montar tudo isso, explicar isso, nessas peças também, talvez até na embalagem, dar uma legenda ali de como tem esse cuidado em todas as etapas para que o produto chegue com qualidade, né? Exatamente, comunicação é muito importante, né? Eu durante essa pandemia, eu comecei a rever muito a comunicação do meu Instagram, e eu percebi que, assim, era foto demais de coisa bonita e informação, porque as pessoas não leem a legenda. E eu falei, gente, eu preciso começar a postar imagem de informação. Então eu preciso começar a informar o conteúdo do meu trabalho, como ele é feito, a matéria-prima que eu uso, né, as preocupações que a gente tem com as clientes, informações relevantes. Isso é importante. É uma coisa que meio que é uma obrigação hoje, né? Você não faz mais que obrigação em ser ecologicamente correto, em poluir menos, em se preocupar com matéria-prima de qualidade. Eu acho que isso hoje é o mínimo, a gente tem que fazer isso. E quanto à questão de imagem de marca, do que você vai produzir, né, da matéria-prima que você vai construir ali para vender fora, a gente pode usar bons exemplos e pensar como que nós, brasileiros, fizemos sucesso lá fora, né? O que as pessoas olham mais? Cidade de Deus é um filme nacional de maior sucesso. A Anitta é a nossa maior popstar, eu acho que até maior hoje do que foi Carmen Miranda, talvez, ou talvez segunda depois de Carmen Miranda. E o que Carmen Miranda, Anitta e Cidade de Deus têm em comum, né? A gente pode falar dos irmãos Campana também, a gente pode falar dos gêmeos. Eles têm em comum falar de uma brasilidade exclusiva, eles têm em comum falar de uma coisa que não tem lá, né? Uma verdade. Você vê hoje... Enfim, eu posso dar um exemplo gringo, assim, mas eu acho que a Beyoncé de fato estourou internacionalmente e também nos Estados Unidos quando ela fez Formation, que é um CD inteiro que fala da origem dela de New Orleans, fala da valorização dela com a cultura negra. Então as pessoas estão muito mais preocupadas hoje em ouvir algo que é verdade, né, a verdade das pessoas, as origens, do que todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, todo mundo pensando numa produção mais do mesmo e tal. Eu acho que é importante a gente analisar os nossos produtos de sucesso, limpar dessa imagem o que for caricato, qual é a imagem que para você pode ser negativa e tentar explorar o que é verdade, assim, né? Eu explorei no meu trabalho arara, tucano, onça, que é o que eu tive no quintal, juro por Deus, assim, eu tive essas coisas. Sim, era crime, era crime ambiental, mas eu tive. Eu conto para as pessoas, a casa dos meus pais em Cuiabá é perto do zoológico. Na UFMT, é na rua do zoológico, tipo, no final da rua do zoológico. E eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, a casa dos meus pais, no lado direito, pra gente era muito natural isso. Então, toda essa informação de cor, de sol, de se ornar, se colocar coisas que brilham, por exemplo, eu brinco muito, que eu acho que o público de Mato Grosso e do Nordeste do Brasil, Salvador principalmente, gosta muito de coisas douradas, né? Sim, eu estava fazendo uma pesquisa mais. Dourado, falando sobre a história da joia. Estou pesquisando sobre a história da joalheria brasileira, porque tem muita joia de crioula, que são as argolas, por exemplo, como essa minha, que eles chamam a argola em Salvador de africana, e nem eu sabia. Então, assim, tem muita informação na nossa própria vivência, nossa própria história de ornamentar, de adornar, que é muito brasileira, que a gente gosta muito dessas coisas que brilham. Então, eu acho que é um mercado que não vai deixar de existir nunca, mesmo agora em tempos de pandemia, que a gente está dentro de casa, se comunicando pelas relações digitais. Eu fiz uma outra live outro dia sobre o look da cintura para cima. A gente está vendendo coisas aqui, conceitos e informações.
mas ao mesmo tempo eu acho que tem um desejo por cada um mostrar a sua própria essência e contar a sua história, né? E aí, João, eu queria aproveitar esse gancho para você me contar o que você vai fazer agora. Qual que é a próxima coleção, o que você está desenhando, e a gente também contar um pouco desse seu processo criativo que é tão importante para o Fashion Jewelry ser conceituado aqui também, né? Você vende em algum lugar no Brasil, tem alguma loja física? Como que está a sua parte de distribuição por aqui? No Brasil, hoje, eu estou com o meu online muito forte. Eu saí do atacado, tem mais ou menos uns 2 anos assim que eu saí do atacado. Eu fiz uma feira ano passado, mas eu saí. E aí eu fiquei só com o meu online mesmo hoje. E eu tenho uma loja algumas lojas que me vendem em Curitiba, aqui em São Paulo, né? Eu faço muita edição especial, assim, de lançamento. Então, não fica a temporada inteira na loja. Eu vou lá, faço um evento de venda. Tem a Carona Fajão aqui em São Paulo, tem a Bazar Fashion em Curitiba, tem a Mila que fica em Trancoso. Aliás, em Trancoso tem 2 lojas físicas que me vendem. Tem algumas lojas. E aí eu esqueci o começo da pergunta. Tá, minha próxima coleção. Isso, assim, me conta o que você está pesquisando agora. Eu ia voltar agora a fazer uma feira de atacado, né? O momento estava meio aquecido e eu estava pensando em fazer uma feira de atacado agora em abril, e aí a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Inclusive a minha produção, eu fui pego assim, eu consegui finalizar 50% da produção do que era o meu verão, né? Que eu só faço verões, e aí eu distribuo essa coleção durante o ano todo, né? Eu sempre fiz mais ou menos 120 modelos por ano e eu distribuía os lançamentos ao longo do ano. E aí, durante a pandemia, eu fui pego de surpresa 50% das peças, que são as mais conceitos, né? E aí vai, enfim, tem folha de novo diferente, tem onça, tem pedraria, muita pedraria também, pedra natural. E essas peças que demandam mais mão e mais trabalho, eu fui pego de surpresa na produção e tudo fechou e as fábricas ficaram meio ali me deixando na mão, eu fiquei na mão disso tudo. E aí eu acabei que eu fiquei com 50% da produção, que é a linha básica, que já tá no meu site. Essa linha básica, ela não é tão figurativa de brasilidade, né? É uma linha do dia a dia. O que foi ótimo, porque a gente tá vivendo um momento muito menos close, né? Muito menos novidade e mais peças básicas, como essa linha das barrocas, né? E aí eu tô revendo agora como é que eu vou fazer, né? Como que o cenário vai voltar. Tô indo com calma também, aproveitei para rever número de produção. Eu acho que eu tava numa aceleração, assim, da produção do atacado. Um círculo muito vicioso de produção, né? Todo mundo entrou no fast fashion, até o luxo entrou no fast fashion. E aí eu acho que o interessante nesse momento da pandemia, das marcas todas pararem, foi conseguir rever a questão de número de lançamento. Às vezes, dessas 120 peças, as pessoas conseguem colocar na cabeça delas 10 ou 5 modelos, entendeu? Elas nem lembram do que eu fiz, eu não consegui comunicar essas peças. É um resgate da qualidade, né? Além da quantidade, além do ciclo da moda. Uma coisa que eu tenho discutido muito com os meus amigos que são stylists e que a gente sempre troca ideia e pesquisa junto aqui, é como esse ciclo da moda vai mudar daqui para frente, né? A gente quer coisas que tenham um design, que tenham informações, mas que tenham um handmade. A gente quer descobrir um pouco essa história toda do processo, da cadeia. E aí essa é linda também. E aí isso também ajuda você a criar coisas que tenham um pouco mais de história para contar. E contar essa história melhor, né? Sem estar correndo e atropelado na história toda de fazer cada hora uma coisa. Vamos abastecer, porque é a história do preciso de novidades. Eu acho que esse preciso de novidades vai ser a grande coisa que vai mudar, né, João? Como que você vê esse processo? Olha, eu acho maravilhoso, assim, eu vi uma pessoa falando que, gente, desculpa, não tô postando muito, porque eu sou analógica, minha cabeça não funciona em 4G, em 5G. E o criativo é isso, né? Eu vi o Michele da Gucci falando que vai tirar os resorts, né, e os cruises da Gucci, e vai lançar 2 coleções por ano apenas, como se 2 fossem pouco, né? Já é muita coisa, já é muita roupa. E eu acho que isso dá um respiro para todo mundo. Se hoje a Gucci é a marca que mais influencia e a marca que mais bomba no fashion, né, na alta costura, eu acho que é um alívio pra gente que é menor, assim, poder entender e falar assim, cara, verdade, assim, não precisa
Eu posso viajar e estudar melhor e pensar. Eu tô com uma coleção nova muito legal que eu queria muito ter lançado agora e que chegou metade das peças, não deu tempo de banhar, né? A Galvânica voltou a Chegou trabalhar a parte agora. da chapa? Chegou a Chegou a chapa, parte da chapa básica. exato, o básico. E aí eu peguei aquilo e falei, nossa, que brinco lindo. E aí eu tenho a orelha furada de um lado só, e aí eu coloquei o brinco e falei, nossa, o peso tá maravilhoso. Aí eu fiz assim, falei, meu Deus, vou morrer. Porque no movimento de fazer assim, o brinco vira e corta a sua jugular aqui, que é assassinato na certa. Eu falei assim, gente, olha o que a velocidade faz com a gente, né? A gente começa a produzir coisas, né, e não pensa Mas eu em acho tudo. que tem essa coisa muito importante. Uma vez, numa das aulas, me perguntaram assim, eles me pediram no IED, me pediram para a gente pesquisar alguém que fizesse pesquisa de ergonomia de joalheria. Porque tem que ter a vestibilidade, essa locomoção, a leveza da peça, porque muitas vezes um projeto de um desenho pode ser lindo, mas na hora do vamos ver, ele não funciona. E eu acho que uma das coisas que eu vejo que são importantes, aí pegando o gancho no que você falou das joias mais usáveis, mais práticas, é essa combinação, sabe, João, entre a joia, o fashion jewelry, uma peça de prata com uma pedra natural. Eu acho que esse high-low, dessa mistura, vai criar esse estilo autêntico, até para a gente poder usar coisas que são talvez da coleção passada, que sejam mais atemporais, atualizando com as últimas peças que você comprou. Porque a internet vai gerar o desejo, né? Como que você vê essa porta de entrada pela mídia social, que depois chega para você... Ela molda um pouco a sua pesquisa, não molda? Assim, em termos de desejo, do que as pessoas estão usando. Como que você busca essas referências? Sim, eu confesso que quando eu comecei, e foi realmente as coleções que mais bombaram internacionalmente, em revista e tudo mais, eu me preocupava zero com o que as pessoas queriam usar. A minha preocupação era, eu vou fazer o que eu gosto e tem que ser lindo, maravilhoso e dar close. Esse da close me colocou em todas as revistas nacionais, me colocou na Grazi, na Anitta, na Alcione e na Fátima Bernardes. Mas a vida no dia a dia das pessoas é diferente, né? Elas não vão usar no dia a dia delas esse brinco grande. Esse ainda é super polido, ele é lindo, ele tem uma pérola, né? Mas o meu primeiro brinco de costela de Adão que eu mostrei pra vocês, ele é imenso, ele é lindo, de couro, com uma arara no meio. Mas ele é muito colorido, né? Ele é muito diferente. E aí, esse meu começo foi muito close, muita mídia. E aí você acaba que com muito close e muita mídia, você vende para muita loja. Só que chega na loja, a loja não vende o seu produto. Porque a cliente olha aquilo e fala, meu Deus, que coisa... Né? É o impacto da comunicação. É o impacto A pessoa fala... ela fala, nossa, que coisa linda isso. Às vezes ela até ela compra a primeira vez, mas depois ela percebe que ela não consegue usar essa peça novamente. E aí eu comecei, com maturidade mesmo de mercado, a desenvolver coisas cada vez mais usáveis, cada vez mais práticas. E aí eu percebi que eu tinha que dividir a minha coleção em 60% de produtos básicos e muito comerciais que eu fosse vender, né? Isso é a minha divisão, tá, gente? Cada um pode ter a sua. E aí eu coloquei 30% do fashion. O que é o fashion? O fashion é um brinco, por exemplo, de impacto. Esse. Ele é um brinco do que tá na moda. A moda agora é fruta. Eu vou fazer um brinco com frutinhas, que é leve, que é não sei o que as pessoas vão usar e tal. Esse é um brinco que ele é grande, mas ele é super leve e as frutas são pequenininhas. Esse eu chamo de fashion. E aí eu tenho 10% que é o conceito, que é um brinco desse, por exemplo. Eu acho que a grande diferença, talvez que mude agora, e aí eu vejo isso em moda, era que grande parte dos desfiles, talvez aqui no Brasil, eram muito esse impacto, conceito e pouco trabalho de comercial. E eu tenho uma formação, eu sou muito mais, eu brinco muito, que eu sou muito mais made in Italy, um olhar mais italiano, porque eu estudei lá, enfim, que eu penso muito assim, toda vez que eu vejo alguma coisa, e eu vejo eles muito assertivos nessa construção de coleção, tanto de joia, como de fashion jewelry, de roupa, sapato, o que você quiser. Eles têm a peça de impacto que vai para o desfile, mas o desfile não é só de peças de impacto, ele tem entregas comerciais, e é o que a gente fala, a pessoa fala assim,
Ah, mas eu fui vendo que ao longo do tempo as coleções foram entrando com mais chinesas. Eu falei, é claro, as chinesas são as que começaram a ter bolsas. Eu falei, claro, a bolsa é a primeira coisa que a pessoa consegue comprar da marca. Então, eu acho que daqui para frente vai ter esse impacto visual das peças mais fashion, que elas são importantes para criar fotos lindas e editoriais lindos, mas eu acho que esse trâmite entre o que é o fashion e o que é usável, ele vai ser um pouco mais palpável. Eu acho que talvez vão ter coisas mais... Você vai investir mais em coisas usáveis mais vezes e ter, sei lá, 10 peças para você fazer editoriais de moda, para você colocar em pessoas interessantes em fotos de impacto. E aí, é claro que quem vai produzir uma foto de uma cantora, de uma atriz, vai escolher, obviamente, uma peça de impacto, porque para a gente que trabalha com comunicação, de moda principalmente, dá muito mais retorno você ter uma coisa bonita assim, né? Exatamente, é. E aí eu comecei a dividir, como eu falei, né, nesse 60, 30, 10. Esse 10%, ele tem muito menos, né? Você faz uma, duas, três, quatro, cinco peças de um brinco de mais impacto, porque existe a cliente do varejo que vai consumir também, né? E eu comecei a perceber na construção do meu design que eu tinha que fazer a peça de impacto, só que um pouco mais versátil. Como é que eu faço esse brinco desmontável, por exemplo? Né? Como é que talvez eu consiga colocar o pingente da laranja atrelado à tarraxa e na parte frontal do brinco uma bolinha com a folhinha. E aí, se a pessoa trocar a tarraxa, ela tem um brinco de folha. Exato. Uma coisa mais customizável. Aí você aumenta a venda do produto de impacto, porque ela fala, ó, de vez em quando eu uso assim. E no dia a dia eu uso só a folhinha, né? Você tem que começar a fazer essas análises. E sim, como eu sou autodidata, eu nunca fiz curso nenhum, faculdade nenhuma, eu fui aprendendo com a vida mesmo, fui aprendendo em chão de fábrica. Eu sou o tipo da pessoa que ligo para fulano e falo assim, oi, meu nome é João, eu tenho uma marca, e assim, desde quando eu não tinha um CNPJ, e desde quando eu estava, assim, no comecinho, eu falava, oi, eu sou o João, eu sou designer, e eu tenho uma marca. Eu queria marcar uma reunião com Tudo você bem? na sua fábrica, tudo bom? Conhecer o seu processo e saber se a gente consegue fazer isso. E aí eu divido muito a produção e a construção com os meus fornecedores, né? Eu tenho desde o fornecedor da Praça da República, que faz para mim pintura à mão, ou uma crocheteira que mora numa comunidade, a fornecedora aqui dos Jardins, que é ouro, né? Ou fornecedor de Limeira, que faz só latão. Então eu vou Brasil, assim, eu vou explorando e eu vou construindo com essas pessoas, né? Uma coisa que eu sempre fui muito bom é de lábia e convencer as pessoas. Olha, eu sou pequeno, a minha compra vai ser pequena. Esse é um empecilho para as pessoas que estão começando. Comprar pouco. Eu falo, a minha compra vai ser pequena, mas confia em mim que eu vou chegar lá. Eu vou fazer para você vender mais e tal. E você vai conversando com a pessoa ali, com o fornecedor, porque sozinho, gente, é impossível, né? Esse brinco, a chapa de acrílico nessa cor de neon no ano de 2013 não existia no Brasil. Eu precisei ir no cara de acrílico e falar assim, será que a gente consegue desenvolver esse acrílico verde com fundo espelhado para ele brilhar? A cara falou, João, eu não vendo, eu só vendo o dourado e o prata, mas eu vou fazer para você. E aí o cara fez, eu comprei uma chapa, sabe? Você acha que o cara valeu a pena? Você foi Não, só que ele... conquistando passo a passo. Exato, não valeu a pena essa chapa que ele vendeu para mim, mas ele botou na linha dele todas as cores básicas, o verde, o amarelo, o azul, e ele começou a vender para todo mundo depois, né? Então você conversa com um cara e fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu acho que isso pode funcionar, o mercado está saturado de acrílico, então o mercado está saturado desse tipo de correntaria, por que a gente não tenta uma coisa diferente aqui? Ao invés da gente ficar olhando para fora e olhando para o comercial apenas e falando, ai, tá todo mundo querendo usar pérola barroca, eu vou fazer um brinco com uma pérola barroca. Será que dá para fazer o brinco com uma pérola barroca e colocar uma costela de Adão, que é o meu DNA? E aí foi um super sucesso na marca. Ou será que eu consigo pegar... Eu ia te perguntar isso, porque assim, você bate o olho nas suas coisas, dá para saber que é do João. É uma coisa assim, que é muito importante ter esse DNA e esse cuidado de repetir sempre. Você tem esse cuidado, né? De sempre ter um toque ali, olha, isso é da Tropical, porque, por causa disso, por causa daquilo. Então tem que ter esse cuidado também de impacto, de impressão de designer. E sempre tem um olho seu, né? Você tem que um pouco imprimir isso em todas as coleções. Eu imagino que seja um pouco um cuidado que você tem, né? Porque é a identidade que você está gerando, né? Quando você cresce e cai no mercado e precisa sustentar uma empresa,
peso, uma marca, você precisa vender. Então você tem que fazer produtos comerciais. Mas eu sempre tive uma preocupação de ter uma linha do fashion para o conceito que mostrasse a minha identidade. Falasse assim, olha, eu adoraria que vocês saíssem todos na rua usando essas araras e esses brincos e tudo mais. Mas eu tenho aqui para você um brinco de pedra verde, de malaquita, que é super bonito e tá todo mundo usando e é comercial e tal. E a pessoa fala, cara, amo o seu trabalho, mas realmente eu vou usar mais esse brinco e tudo mais. Então você tem que ter essas, sabe, esse jogo de cintura e tudo mais. O papo tá maravilhoso, mas a nossa live vai cair em 5 minutos. Ai, meu Deus. Vamos ter terminar, gente? Vamos. João, muito obrigada. Eu acho que a gente tem aí um bom caminho para traçar. Eu quero ajudar nessa construção de identidade muito do Fashion Jewelry, porque eu acho que é um mercado assim que gera mais possibilidades criativas para as pessoas. Para quem não consegue ainda fazer uma peça piloto em ouro, talvez começar com isso e ver se se identifica, porque tem mercado para todo mundo. E principalmente agradecer por essa sua representatividade, por você sempre resgatar e falar das suas origens com o maior orgulho. Eu também falo, eu acho que isso é a nossa verdade e é o que todo mundo espera ver de uma marca. E quando você faz uma coisa com amor, as pessoas sentem isso. Eu digo que o handmade imprime isso numa peça. Então, é uma coisa assim que eu vejo muito no seu trabalho. Estou super feliz da gente começar a conversar. Eu acho que tem mais papo aí para frente. A gente pode ir trocando mais uma ideia dessa construção de informações aí para a parte de joalheria brasileira, né? Eu queria agradecer também todo mundo que passou aqui um pouquinho pela live. Eu sei que, assim, tá todo mundo cansado de live, cansado de quarentena, cansado de tudo, né? Não tá fácil para ninguém. Eu acho que na moda, um dos nossos papéis é fazer com que as pessoas tenham um pouco desse escape. Espero que vocês tenham conseguido escapar um pouco da realidade que a gente tá e falar um pouco de coisa bonita e coisa legal. E é isso. Se precisar de qualquer coisa, se quiser informação, contato, fornecedor, gente, manda um direct. Pode falar comigo, eu acho que a gente só cresce junto. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que colocar na cabeça, que compartilhando a gente vai longe. Gente, muito obrigado. Compartilhando. Um beijo. Obrigado aí, Bianca, pelo convite.